Hoje eu vou fazer aqui com vocês a análise de uma música que é uma das músicas mais famosas da história da humanidade e como ela foi criada pelo grande compositor Johann Sebastian Bach a partir de apenas 5 notas. Isso mesmo. Então o Bach, com apenas 5 notas, sabendo utilizar as ferramentas, os conceitos da composição musical, conseguiu desenvolver a simples ideia que eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês e transformar ela numa música icônica, uma música que ficou para a história da humanidade. E você vai entender que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, girando lâmpada, ficar colocando um monte de coisas complexas para conseguir ter uma composição autêntica, profissional e mais ainda, que eu vou falar muito aqui hoje, coerente. Então fica comigo nessa aula que eu tenho certeza que vai expandir a sua cabeça e no final da aula você vai conseguir pegar todas essas inspirações que você deixa aí de lado, que você não sabe o que fazer com elas e transformar elas em músicas completas e profissionais. Olá, eu sou o Ivan Sacavices, você está aqui no canal Composição na Prática, que é o canal que a gente desvenda todas essas coisas que parecem às vezes muito complexas, impossíveis de conseguir na música, de maneira muito simples, realmente na prática. E hoje vou analisar com vocês como que Bach compôs a primeira invenção. E eu vou explicar um pouco para vocês, claro, antes, o que é uma invenção, as técnicas que ele utilizou, e aí a gente vai entrar realmente dentro da música, vou mostrar as notas para vocês aqui, para explicar como que ele desenvolveu apenas 5 notas e transformou elas numa música completa. Então, primeiro, quem foi Johann Sebastian Bach? Muita gente pode não conhecer, mas ele provavelmente foi o maior músico de todos os tempos. Não só do Ocidente, mas também do mundo inteiro, como do Oriente. Eu, por exemplo, tenho um projeto musical que chama Raga Meet Samba, então se você quiser conhecer, eu te convido a conhecer, que é com o meu mestre lá da Índia. Você vê que eu tenho vários instrumentos indianos aqui e tal, que a gente toca músicas brasileiras, jazz, música indiana, inclusive Bach. E ele acha Bach um dos maiores músicos da história. Então, para você ter noção como Bach não está simplesmente no Ocidente, na Europa, na América, mas realmente está em todo lugar do mundo, você vai ouvir um pouco sobre ele. E ele realmente foi um divisor de águas na história, né? Ele fez, por exemplo, o Cravo Bem Temperado, que eu tenho um vídeo no canal falando, então dá uma olhadinha, procura no canal Cravo Bem Temperado, que é uma obra mestra dele. Meu professor da faculdade, meu professor de composição, ele costumava dizer que o Cravo Bem Temperado é como se fosse um pós-doc do Bach, né? Onde ele conseguiu realmente instituir o tonalismo. O tonalismo é o que a gente usa hoje como um sistema de composição, já faz 400 anos basicamente que a gente usa o tonalismo, e o Bach foi o cara que instituiu com essa obra, o Cravo Bem Temperado, esse sistema que todo mundo usa hoje em dia. Então por que eu disse isso? Para você entender também que essa música que a gente vai ver agora, a Invenção número 1, ela não é uma música de entretenimento. O Bach, sim, era um músico da corte, eu gosto de dizer que ele era como se fosse um funcionário público, mas várias composições dele, assim como o Cravo Bem Temperado, que é uma obra, não é uma música só, uma obra com várias músicas, 24 músicas, né? Como eu disse, para entender melhor, entra lá no vídeo, no canal, sobre o Cravo Bem Temperado que você vai entender. Ele fazia para ensinar os alunos dele, e até para ele mesmo estudar, ele era um grande cientista da música. Bach gostava de falar que ele queria conseguir expressar a complexidade da natureza pela beleza e a matemática da música. Então toda essa complexidade do universo, do cosmos, através da música, utilizando a matemática musical. E, assim, basicamente 100% da obra do Bach foi composta utilizando a técnica do contraponto, que eu vou falar um pouco aqui hoje, mas tem vídeos falando mais a fundo. Hoje a gente vai falar bastante da composição do Bach, né? Como é que ele fazia para, então, desenvolver uma ideia simples e transformar numa música completa. Então não vai ter quase nada de teoria aqui hoje, é uma teoria super básica, tipo nome de notas, assim, sabe? Então, como eu estava dizendo, essas músicas eram feitas como exercícios para os alunos não só tocarem. Então, instrumentos de tecla, na época não existia o piano, né? Era o cravo que ele tocava, tanto o Cravo Bem Temperado, né? O nome daquela obra dele, mestra, como eu disse, como também para estudar composição, para estudar harmonia, para estudar contraponto, seja lá o que for, né, da música. E essa música, então, Invenção número 1, é um exercício. Quando a gente começa a tocar piano, a gente, todo mundo que toca piano ou estudou de verdade vai tocar um momento essa música, né? Mas agora eu quero começar a mostrar para vocês aqui na prática mesmo, como é que ele estava então fazendo para desenvolver essa música. E vocês vão perceber que essa pequena ideia de 5 notas, a gente entendendo
muito basicamente como analisar ela, a gente consegue fazer diversas variações. E essa é a ideia principal do compositor. Então, o que eu falo o tempo todo aqui no canal, é o que eu falo o tempo todo, mais vezes e mais aprofundadamente no meu curso online, nas minhas aulas particulares, na minha mentoria para os meus alunos, seja o que for, é que o compositor não pode ficar esperando ser inspirado. O compositor, ele tem que saber desenvolver as inspirações. Então, o Tom Jobim, o mestre Tom Jobim falava isso já, compor é 10% inspiração e 90% transpiração. Quando chega uma ideia pra gente, uma inspiração, eu gosto muito de falar com os alunos, e isso não é uma coisa maluca, não é lúdico, eu faço isso realmente na minha produção, e mesmo quando eu sou contratado para fazer trilhas sonoras, que me pedem para fazer comerciais, canais de YouTube, o que for, eu sempre me baseio no seguinte, nos arquétipos. Então é o que eu digo, existe um mundo da música, e esse mundo da música, ele tem portais. Cada portal desse ele vai dar pra gente, ele vai conectar a gente num estilo, num arquétipo. Então, você vai ter uma divisão de arquétipos. Eu também fiz esse sistema de arquétipos, tanto que no meu curso online você tem lá as primeiras aulas falando sobre como achar sua identidade como compositor utilizando a ideia dos arquétipos, né? Eu vou falar rapidinho aqui. Então, quando vem uma inspiração pra gente, a gente conecta essa inspiração com uma estética, com uma ideia, com um arquétipo. A partir dele que a gente vai saber quais ferramentas utilizar, quando, por quê e para que utilizar cada ferramenta. Então você entende que é muito mais fácil, você tem muito mais objetivo, fica muito mais rápido você chegar onde você queria chegar. Você não fica rodando lâmpada, tentando nas cegas, né? Você já tem uma orientação. Então os arquétipos ajudam muito nisso. Não só para você classificar uma música que veio como inspiração, só também para você classificar você como compositor. Então esses dois sistemas se juntam e aí você consegue identificar quem é você como compositor e vai saber com muito mais facilidade quais as ferramentas você vai utilizar. Como disse isso, eu falo sempre no curso online. Também, se você quiser saber melhor sobre o curso online, aqui embaixo eu sempre deixo na descrição o link sobre o meu curso online, sobre minhas aulas particulares, onde você pode entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp e tudo explicadinho sobre todos os módulos, as aulas do curso, beleza? Se você quiser entrar mais a fundo, ter alguém para te orientar, realmente ter um profissional do seu lado, eu te convido a conhecer melhor então o curso online Composição na Prática. Mas vamos lá, então, como eu estava dizendo, a partir de uma ideia muito simples que a gente chama de motivo musical, que é um fragmento musical pequeno, mas que já tem um sentido musical, né? Ó, que é esse aqui, no caso dessa música. Então é só isso. E aqui vocês vão ver que tem 5 notas. Por que eu falei das 5 notas? Porque olha isso aqui, ó. Do, ré, mi, fá, ré, mi, do, sol. Se eu pegar eles todos aqui, ó, isso daqui tem 5 notas, ó, do dó até o sol. Então, a partir só dessas 5 notas, ele vai fazer toda a composição. Então, essa composição, a gente pode dizer também que ela é uma fuga a 2 vozes. Fuga é uma maneira de compor, utilizando o contraponto, né? Vocês vão entender aqui o contraponto. Onde a gente vai ter 2 melodias que ficam o tempo todo se entremeando, né, andando juntas pela música. E claro que a junção delas vai transformar na harmonia, tudo isso, né? Mas hoje eu não vou nem fazer uma análise complexa, harmônica, pra você quebrar a cabeça e um monte de coisa teórica. Não, você vai ver que vai ser muito simples e vai trazer muitas ferramentas pra você práticas. Você nem precisa entender de teoria, e se você entende, melhor ainda, mas você vai entender, você vai ter mais possibilidades. Mas se você não entende nada, você já vai perceber aqui, com muitas coisas práticas, como é simples desenvolver as ideias. Então, o motivo musical. Algo muito pequeno que já tem um sentido. Esse motivo, como eu tô dizendo, a gente consegue já tirar pequenas conclusões, fazer uma simples análise, né? Que ele sobe, do, ré, mi, fá, né? Do, ré, mi, fá, desce, ré, sobe de novo, mi, desce de novo, do. E tem um salto, sol. A primeira análise, esse desenho do motivo. Uma segunda análise, o tamanho das notas, né? Ó, a gente tem notas basicamente de um tempo aqui, ó, semínimas, né? Aí finaliza com uma nota mais longa. É normal finalizar frases, motivos com nota mais longa para deixar bem claro que finalizou aquela ideia. E a gente pode ir um pouco mais além também, ver que, por exemplo, aqui uma segunda maior, outra segunda maior, segunda menor, terça menor, segunda maior, terça maior, quinta justa. Então esses são os intervalos entre as notas do motivo. Todas essas pequenas análises vão ajudar a gente a depois conseguir desenvolver. Como eu disse, isso daqui é o DNA da música.
Isso daqui, toda a carga genética da música, toda a informação dessa música vai estar dentro desse motivo. E você vai ver que no comecinho da música, até aqui dela, ele já vai mostrar tudo que ele vai utilizar na música inteira. Pode ter certeza disso, fica tranquilo que você vai ver hoje aqui nessa análise que a gente vai fazer. Então esse motivo carrega uma carga genética, poderia dizer, que vai estar em todas as moléculas da música. E até aqui, como eu disse, ele vai estar então mostrando todas as brincadeiras, entre aspas, todos os caminhos que ele vai utilizar na música. Então aqui eu mutei a voz de baixo, porque então ele tem uma voz aqui, né, que vai fazendo uma melodia e tal, e aí ele vai ter uma voz mais grave aqui embaixo, ó, que vai ser a segunda voz, né, ó. Quer ver, eu vou mutar ela aqui e abrir, ó. Então você tem a segunda voz aqui, né, que ela é mais grave. Aí quando eu junto as duas, a gente vai ter então a música completa. E essa é a tal da técnica do contraponto, falando obviamente bem por cima, né? Como eu disse, tem vídeos aqui eu explicando sobre contraponto, então vai mais a fundo. Eu vou fazer uma série também mais aprofundada sobre contraponto, mas basicamente contraponto é isso, é a junção de melodias. Então duas melodias acontecendo juntas, né? E tem todo um estudo pra gente conseguir fazer isso, óbvio, não é a revelia assim, né? Sem coerência nenhuma. Mas vamos lá entrar então na composição em si agora, o que ele tá fazendo. Ele fez o motivo, como eu disse, começando da nota Dó, né? Qual que é a primeira variação que ele faz? Porque isso é uma coisa que você já tem que ter na sua cabeça, né? Música é feita de contrastes. Então, você tem que ter uma unidade, a unidade, no caso, o motivo aqui, que vai trazer a identidade da música, vai ser o personagem principal da música. Eu sempre gosto de falar com os alunos sobre a jornada do herói. Então, o herói, o personagem principal é isso aqui. É isso. E ele tem que fazer contraste, desenvolvimento, senão a música fica monótona. Se ele ficasse o tempo todo repetindo isso, é um saco. Então ele tem que saber desenvolver isso, mas de maneira coerente, não como eu disse agora, a revelia, sem pensar em nada, assim. Tem que saber fazer as mudanças, os desenvolvimentos, os contrastes de maneira super coerente. Então acho que essa é a primeira coisa que um aluno tem que aprender. Isso é o que eu bato realmente na tecla muito forte no meu curso online, no começo. Você tem que ter o domínio da composição e do desenvolvimento de motivos e melodias. Quando você tem esse domínio real das frases melódicas, desenvolvimento de motivos, você vai conseguir, primeiramente, harmonizar suas coisas praticamente de ouvido. Claro que no meu curso online tem toda a parte de harmonização, os alunos têm que aprender tudo isso, como harmonizar uma música. Tem bastante coisa falando sobre condução de vozes, harmonização, mas o seu ouvido já vai estar organizado, você já vai estar conseguindo capturar muito melhor o que você está querendo. Essa inspiração, como eu disse, que veio do mundo da música, entendeu? Então ele faz aqui essa unidade e vai desenvolvendo essa unidade. O primeiro desenvolvimento, contraste que ele faz, é fazer a mesma unidade mais grave, olha, que ele tá começando no Dó 3 aqui do pianinho, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Sol. E depois ele faz começando do Dó 2. Dó, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Mais grave. Então, como é que se chama esse desenvolvimento? Se chama transposição. Então você pega esse mesmo shape, a gente poderia dizer, esse mesmo carimbinho aqui, né, que vão ter as mesmas lógicas de linha melódica, de sentido melódico, dos intervalos entre as notas, mas começando de outra nota, no caso a oitava abaixo, ó. Se eu pegar isso aqui e jogar pra cá, é a mesma coisa, tá vendo? É exatamente as mesmas notas mais graves. Então a primeira ideia que ele fez, transposição. E essa ideia de transposição, galera, existem, eu acho que em 99% das músicas, milhões de músicas usam isso pra fazer contraste. Por exemplo, uma que me vem agora, Garota de Ipanema, parte B da Garota de Ipanema, né? Isso é um motivo. Ele transpõe. Transpõe de novo. Então isso é muito utilizado em um monte de música, galera. Veio essa cabeça, mas tem milhões de músicas que utilizam isso. Então ele transpôs a oitava abaixo e depois ele vai fazer o quê? Ele continua esse desenvolvimento dessa unidade aqui, ó. Né? Então tá vendo que aqui ele já mostrou 4 vezes o motivo, ó. Né? A mesma coisa. E olha, percebe como na música, só pelo mesmo desenho, que vocês vão ver que a música inteira é esse motivo. Confia em mim, a música inteira é esse motivo variado de algum jeito. Mas só olhando agora a gente consegue perceber aqui de novo ele, aqui de novo, e aqui de novo, e aqui de novo, e aqui de novo. E se for mais pra frente, ó, eu já tô vendo ele de outras maneiras aqui, né? Mas a gente vai ver melhor depois. Mas só da mesma maneira, ele original, aqui de novo,
Aqui, ó, quantas vezes de novo aqui, ó. Ó, toda hora ele tá acontecendo aqui, e aí a música vai acabar, né, aqui no final. Mas você vai ver que a música inteira é ele, desenvolvido de maneiras um pouco mais profundas, né, que a gente consegue perceber só quando a gente analisa mesmo, né, não é uma coisa que é tão simples como agora, a gente simplesmente viu aqui os motivos. Mas vamos continuando. Então aqui ele expôs a primeira ideia da música, a gente pode pensar exatamente isso. Ele fez uma exposição da música aqui. Ele pegou e falou assim, bom, eu vou mostrar o personagem, fazer pequenas variações, essas transposições, e depois eu vou dar continuidade. Então, nessa primeira parte aqui, como eu disse, ele fez essa exposição até aqui, ó, que ele mostrou 4 vezes o motivo. Então, ele transpôs o motivo original, transposto a oitava abaixo, transposto quinta acima agora. Porque, olha, ele tá começando agora da nota sol. É a mesma coisa, se eu pegar isso daqui e jogar pra cá, ó, tá vendo que ele encaixa perfeitamente. Ele simplesmente pegou esse desenho e subiu as 5 notas. Do, ré, mi, fá, sol. Começou do sol. Sol, lá, si, sol, ré. Né? Ele fez isso. E aí ele mostrou de novo. Sol mais oitava abaixo. Então aqui também já é muito interessante ver aquilo que eu tava falando de coerência, né? Então olha a coerência que ele usa. Motivo original, oitava abaixo, subiu quinta, oitava abaixo de novo. Isso traz totalmente coerência para a música. Então, é isso que você tem que compreender. Quando você quer fazer uma música que tenha várias variações, diferentes momentos, né, contrastes super legais, você nunca pode perder a coerência. Então isso traz coerência. Você está usando as mesmas leis que estão regendo a música. E é aí que eu falei para vocês, que lembra que eu acabei de falar? Dentro dessa parte que ele fez transposição de oitava e transposição de quinta, ele já colocou todas as leis que essa música vão fazer. Aí ele vai pôr uma lei só a mais aqui, ó. Que você vê que essa lei também vai imperar na música. Então, por enquanto, essa lei da transposição ele está usando aqui, primeiro de oitavas e quintas. É também muito interessante, eu gosto sempre de falar disso, como o Bach é um grande gênio, perceber como ele utiliza as leis da própria natureza, né, para compor. Então, por que ele está fazendo transposição de oitava e depois de quinta? Porque ele está se baseando na lei da série harmônica. A série harmônica, ela é um fenômeno natural, como a gravidade, você pode pensar, que, eu vou explicar já aqui melhor, mas que ela é toda a matéria-prima da música. Então, o grande teórico e compositor Schoenberg, Arnold Schoenberg, né? Praticamente tudo que eu falo aqui, ele que teorizou, a gente poderia pensar. Ele já é do começo do século XX, né? Um alemão, virada do século XIX para o XX. Ele mostra num livro dele, chama Harmonia, a Bíblia da Harmonia, um livro super grande que fala profundamente sobre a harmonia. Ele mostra que toda a evolução da música veio da organização da série harmônica, que é esse fenômeno que eu vou mostrar rapidamente aqui para você como é que funciona, e você vai ver que o Bach, ele se baseia nesse fenômeno da série harmônica para compor as músicas dele, não só essa, como várias outras. É o que eu falei, essa música é como se fosse um estudo mesmo, ele está mostrando estudos que ele fez para os alunos e para nós até hoje, depois de quase 500 anos a gente está vendo isso, né? Agora deixa eu só mostrar rapidamente aqui a série harmônica, para você entender, você vê como não é uma viagem que eu estou mostrando aqui. Então, o que é a série harmônica? Ela diz o seguinte, o primeiro cara que teorizou no Ocidente foi o Pitágoras, né? Que ele teorizou sobre a série harmônica. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a série harmônica, que é sobre o temperamento. Então procura lá o vídeo sobre o temperamento aqui no canal, que eu vou falar sobre isso. Mas aqui eu vou mostrar rapidamente. Então quando você tem uma nota que é tocada, nota dó, que bem grave, no caso dó. Esse padrão da série harmônica se repete em todas as outras notas, mas vamos pensar no dó. O primeiro harmônico dessa série harmônica é ela mesma oitava acima, a mesma nota. Então, o dó oitava acima. Então, né, dó, dó. Depois a gente vai ter quinta acima. Olha lá já se conectando com o que o Bach fez. Então, dó, aí você tem ele oitava acima, mesma nota, transposição de oitava, né? Depois vem a quinta, transposição de quinta, se for pensar. Depois vem ela de novo, dó de novo. Aí vem o mi, que é a terça. Aí vem o sol, aí aqui você já percebe que se forma um acorde, né? Aí vem a sétima menor aqui, ó, super interessante, então um acorde dominante. E isso tudo, galera, quando você começa a ver, fazendo um paralelo com a história da música, tem tudo a ver com a evolução da harmonia, com a evolução da música. É muito interessante, assim. Você vê que isso tem a ver com o tonalismo, por exemplo, o acorde dominante, né? E depois aqui, e o tonalismo vem só em 1600, por aí. Quantos milhões de milhares, pelo menos, de música, de anos de música antes existiu, né? O instrumento mais antigo encontrado até hoje foi uma flauta de 33 mil anos antes de Cristo. Então olha o tempo que tem isso, né?
E aí aqui elas vão ficando mais próximas, tal, vai ficando cada vez mais próximas, até chegar nos microtons, mesmo que o Schoenberg disse que um dia nós iremos ouvir, mas não ouvimos ainda, né, a diferença de microtons. Mas beleza, a série harmônica aqui eu continuei, mas vamos pegar só essas primeiras partes aqui, ó, que foi onde o Bach utilizou, né, a ideia. Então, oitava e quinta. Tem uma coisa interessante, que é até um adendo aqui nessa aula, mas, por exemplo, você quer fazer uma abertura de um acorde... Pode ser até só para piano, mas para instrumentos de orquestra. Então, já falando até de arranjo aqui. E o Bach fazia isso. Beethoven, todos esses caras mestres faziam isso. Se você abrir o acorde da maneira da série harmônica, aqui, por exemplo, eu vou fazer um Dó maior, respeitando a série harmônica. Percebe a sonoridade que sai disso aqui, ó. Ó, eu tô pegando as notas da série harmônica aqui para fazer Dó maior, ó. Dó, Sol, Dó, Mi. Só que eu tô abrindo, fazendo a condução das vozes. Então, de maneira que siga a série harmônica, né, ó. Olha como é bonito esse acorde. Você deixa mais tempo ele soando, ó. Isso é um simples Dó maior, né, ó. Bonito pra caramba, né? Agora, olha se eu pegasse, por exemplo, ele fizesse da maneira que a gente aprende mentalmente só, né, ó. Tipo, soou, mas tudo feião, né? Assim, muito mais bonito, né? Então você vê como quando a gente pega um mínimo de teoria muito simples e começa a colocar em prática, as coisas mudam, né? Então é isso que eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Né? Eu já passei muito por isso. Eu sou um músico que não vim de família de músicos. Eu comecei tocando autodidata, de ouvido. Fui fazer aula de violão depois de 5, 6 anos que eu comecei a tocar violão. Eu já tinha uns 15, 16 anos. Comecei a tocar com uns 12, assim. Eu tinha 16, 17 anos. Fui entrar na faculdade de composição com 24 anos. Então eu saí da escola, fui trabalhar com outras coisas. Eu não acreditava em mim mesmo como músico, mas depois eu tentei levar a sério e falei, eu vou ser músico. Então eu levei a sério, consegui achar pessoas na faculdade de composição que organizaram minhas ideias, e aí, hoje em dia, eu sou um compositor. Então, vivo do que eu mais gosto, vivo em meio à natureza aqui, no sul de Minas Gerais, no meio das montanhas, inspirado, juro mesmo, todos os dias, componho todos os dias aqui no meu home studio. Então, quando você quer, quando você tem foco e, claro, alguém para te orientar, para te ajudar, você pode ter certeza que se você tá aqui com uma vontade de compor, eu te garanto que você já tem tudo dentro de você. Você só precisa organizar. Todas essas coisas que eu tô mostrando pra você agora aqui são coisas muito simples, né? Só você entender de organizar isso, pronto, você já mudou a sua vida já, né? Então aqui ele mostra a série harmônica, basicamente, né? Ó. Oitava, quinta. E aí o que ele vai fazendo? Ele, né, vai transpondo tal, oitava, quinta. Beleza. Aí aqui ele vai chegando numa outra parte da música. Então percebe que nitidamente, só de ver aqui, ó, as notas já é diferente, auditivamente também, né, ó. Então isso é uma transição que a gente chama. O que é uma transição? E aí você já deve estar pensando, pô, professor, mas não tem nada a ver isso daqui com motivo, né? O que você estava falando do motivo? Não tem nada a ver. Vocês vão ver que tem sim, relaxa. Aí, só um adendo rápido também, você vai falar, e essas notas aqui, ó, que eu não falei nada delas? Primeiro, percebe que elas são praticamente repetições, né? Ó, dó, si, dó. A outra é sol, fá, sol, né? Assim, tipo... Isso é o contraponto, mais analítico, né? Pensando um pouco mais profundo. Eu não vou entrar nisso hoje, porque hoje eu quero passar uma coisa muito prática pra vocês. Mas isso é um simples acompanhamento, né? O importante aqui, obviamente, são os motivos, né? Agora, voltando aqui para a transição. A transição, você percebe que ele é algo que fica repetindo? Percebe como se eu pegar isso aqui, ó, e trouxer para cá, ó, vai mudar um pouquinho, porque ele tá encaixando as notas na tonalidade, mas ó, aqui encaixou perfeito. Então, percebe como isso daqui, ó, ele fez 4 vezes uma repetição de alguma coisa aqui, de uma célula. Né? Ele começa agora a transpor essa célula para baixo. Então, isso é uma outra regra da música, uma lei da música. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, se ele subiu, ele começou aqui. Aí ele desceu, aí ele subiu, aí ele desceu, ele subiu mais, tá vendo? Assim ele vai chegando no alto, ele vai fazendo isso e chegando no alto, né? Com equilíbrio, sempre, ele nunca vai de uma vez só, ele sempre volta, vai de novo. Isso é uma lei para todas as músicas que você pode imaginar. Ele depois começa a descer, e aí ele vem meio que do mesmo lugar, de onde ele começou, ele meio que acaba aqui no mesmo lugar, tá vendo? Tá vendo que ele vai, olha o quanto que ele já explorou, né, das possibilidades aqui com coisas muito simples, né?
Então essa transição, por que eu digo que isso é uma transição? Porque transições, elas possuem características muito parecidas. Então em várias músicas também, óbvio, na Garota de Ipanema tem transição também, né? E aí volta a parte A. Então várias músicas vão ter. A transição tem uma característica que é o seguinte, você repetir células uma atrás da outra, diferente desse motivo antes, que você vê que ele deixa bem claro e tal. Não, aqui ele tá repetindo como se fosse uma escalinha uma atrás da outra. E quando a gente repete muitas coisas, então outra lei aí que você guardar pra sempre pra você, olha quanta coisa que você tá aprendendo, só nos primeiros compassos aqui da música do mestre Bach, né? Quando a gente repete muita coisa, o cérebro do ouvinte, ele começa a ter espaço para outras coisas mais profundas, mais complexas se modificarem sem ele perceber, de maneira subliminar. Então uma coisa que eu não tinha falado ainda é que essa música até aqui, exatamente até aqui, ó, ela tá em dó maior. Ela é inteira em dó maior, mas ela tá só usando notas de dó maior. Percebe o pianinho aqui do lado, ó? Tem um pianinho, né, na esquerda aqui. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui, ó, peraí. Isso, o pianinho não tá aparecendo aqui, ó. Então, ó, percebe nesse pianinho aqui na esquerda? Aqui, ó. Como as notas azuis são as que estão sendo tocadas, né? Então essa é a ideia, as notas azuis que estão pintadas de azul estão sendo tocadas. Nenhuma dessas notas aqui pintadas de azul são notas pretas do piano, então não tem sustenido, tal, bemol. Não só isso traz, mas isso deixa bem claro que essa música tá em dó, boa parte dela. E ele começa em dó e termina em dó. Você vê que ele começa e termina essa música em dó, e na partitura também tá na clave, né, na armadura de clave de dó maior, tudo isso. Mas só olhando aqui você já percebe que tá em dó maior, porque ele tá usando notas naturais. A partir desse momento entra uma nota estranha aqui, ó. Né? Entra uma nota meio alienígena, entre aspas, aqui, ó. Que é o Fá sustenido. Ó, aqui, ó. Fá sustenido, ó. Você fala, bom, mas por que ele tá fazendo isso, né? Olha no final dessa sessão, então ele faz a transição, aí ele vai fazer uma cadência, que a gente fala que é uma finalização. Percebe como no final dessa sessão ele termina a ideia da música na nota Sol, quer ver, ó? Parararão, sol, sol. Ó, dá até um alívio, ó. Sol, sol. Pontua, a música termina. Então, como se ele tivesse chegado num final na nota sol. Aí você fala, pô, mas não tá vindo dó? Então, normalmente, quando a gente tem um tom, uma tonalidade, a gente tem essa nota da tonalidade como se fosse a estrela maior, o campo gravitacional maior aqui, que no caso teria que ser a nota dó. Mas não, a nota sol. Então o que significa? Significa que nessa transição ele modulou. Então o que é modular? É você ir e utilizar notas, ir para outra escala, para outro campo harmônico, para outro modo. Por isso que se chama empréstimo modal. No caso, a gente não pode dizer que ele realmente modulou, que ele foi para outra tonalidade. Mas ele deu um passeio pela tonalidade vizinha. Por que tonalidade vizinha? Porque o sol, voltando agora lá para a série harmônica, lembra? Quinto, dó, ré, mi, fá, sol. Então, a série harmônica também traz isso. O sol, então a quinta nota, o sol em relação ao dó, só vai ter uma nota de diferente na escala. A escala de dó tem todas as notas naturais, a escala de sol vai ter uma nota sustenida, só ela diferente da de dó, que é o fá sustenido. Então, nesse caso, como ele está repetindo várias vezes a mesma coisa, como eu disse nessa transição, ele vai introduzindo a nota fá sustenido aos poucos e você nem percebe, a hora que você vê ele já modulou para dó, para sol, desculpa, ele já modulou, ele estava em dó e modulou para sol, entendeu? Então, percebe nitidamente aqui que ele está introduzindo a nota fá. E agora olha que interessante, se eu pegar a partir desse momento do fá aqui, ó, e ir trazendo para cá, como lá no pianinho do lado, ó, dá uma olhada no pianinho de novo aqui do lado, como as notas que estão em azul agora, as notas azuis, pula a nota Fá. Olha a nota Fá que tá branca, no meio desse bolo de nota azul tem uma nota branca aqui, ó, no meio. Então, é a nota Fá. E percebe como ele tá pintando, ó, tá pintadinha a nota Fá sustenido. Então tem duas coisas, além de você introduzir, quando você quiser modular, eu acho essa maneira mais artesanal, mais profissional de modular. Hoje em dia você pode modular de qualquer jeito, entre aspas, se quiser, né? Pode ser até uma coisa bem tosca, assim. Mas essa maneira artesanal de modular é você introduzindo aos poucos notas
né, na sua escala, notas da outra escala que você quer. Então aqui ele começou a pôr Fá sustenido, e isso é muito importante, não pode esquecer disso que eu vou falar agora. Você tem que não colocar o Fá natural, por exemplo. Então, se ele tá pondo Fá sustenido, ele não vai pôr as duas, porque senão vai ficar sempre em dúvida, você não vai saber o que tá acontecendo. Não, agora ele tá em direção à tonalidade de Sol, em direção à escala de Sol, né? Então, só fazendo essa transição de novo, percebe como ele começa em Dó e vai chegar em Sol aqui onde eu selecionei, ó. Ó, tá em Dó maior, agora Sol, ó. Modulou aqui, chegou em Sol, né? Então, Sol, você vê que não dá nem pra perceber, mesmo a gente olhando aqui, não dá pra perceber que ele modulou, né? Basicamente, nitidamente, assim, é uma coisa bem subliminar, é bem interessante isso. Aqui tem outra coisa importante pra gente ver, é o motivo, né, que a gente tinha visto, só que em outro tom. Agora, o que eu quero falar pra vocês? Essa transição, cadê o motivo aqui nela? Vocês estão, tá bom, professor, mas cadê o motivo? Então, aqui ele utilizou uma outra ideia, que ele vai utilizar na música inteira também, como eu estava falando, vai ser uma das leis dessa música, que é a inversão. O que é uma inversão? É você pegar esse motivo aqui, ó, pegar até o motivo original aqui, ó. Então, eu peguei o motivo original e eu flipei ele, inverti ele. Então, a partir de um eixo, pensa que o eixo aqui, essas duas notas Dó, todas essas outras notas, elas vão inverter, elas vão para baixo. Mas elas não vão para baixo assim, ó. Né? Aqui eu não tô invertendo, eu tô meio que pegando e colocando embaixo. Não, elas vão para baixo de outro jeito, quer ver, ó? Se liga aqui, ó, dá uma olhada. Vou fazer a inversão aqui e você vai dar uma olhadinha, quer ver, ó? Então, percebe bem isso que eu selecionei aqui, ó. Ó, vou inverter e você vai perceber o que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó? Vou voltar, inverter de novo, ó. Tá vendo? Ele flipa, né? Inverte pra cá. Então, o que é... Vamos pensar um pouco mais teoricamente que é uma inversão que você vai poder usar na sua música para fazer vários desenvolvimentos diferentes. Lembra que eu tinha falado no começo aqui que a gente tem um padrão de intervalos nesse motivo? Então, segunda maior, segunda maior, segunda menor, terça menor, segunda maior, terça maior, quinta, um salto de quinta. Ele inverte esse padrão, entendeu? Então, todo esse padrão ele vai ser invertido. Então agora, segunda menor para baixo, segunda maior para baixo, segunda menor. Aí sobe terça menor, aí desce segunda maior. Aí sobe terça maior, desce quinta. Então esse padrão de intervalos que foi invertido, né? E olha como quando eu pego isso aqui, que ele inverteu, e eu jogo para cá, como encaixa perfeitamente, ó. Perfeito, ó. Só tirar a última nota aqui, ó. Pronto, ó. Você nem vê mais. Por quê? Porque sobrepôs mesmo. Então, o que ele faz nessa transição? Ele inverte o motivo original e vai repetindo ele, transpondo, que já era uma outra lei que ele estava ouvindo na música. Então, vocês conseguem entender isso? Como compor é muito mais conceitual do que teórico. Você pensa em conceitos, você pensa em leis que vão gerir aquela música, que vão estar naquela música o tempo todo. Então, a partir do DNA, do embrião, que é o motivo, você pensa em um, dois conceitos que você vai usar naquela música inteira e sua música vai se transformar numa música profissional, coerente, entendeu? Então, é o que eu sempre estou dizendo aqui. Pra gente ser criativo, eu gosto da palavra criatividade pensando em atividade de criar. Então, você tem que ser ativo na criação. E como ser ativo na criação? Sabendo essas ferramentas, esses conceitos que a pessoa chama de teoria por aí, mas eu não gosto de chamar de teoria, eu gosto de chamar de conceitos, ferramentas. Porque eles não estão aqui pra travar a sua inspiração, travar a sua criatividade. Ai, não, eu não vou aprender. Isso é mentira, né? Quem fala isso, ó, se você tá mentindo pra você mesmo, para com isso. Ai, eu não vou estudar teoria porque vai me engessar. Não, você tá com preguiça de estudar teoria, né? Mas eu entendo porque você seja com preguiça. Eu, por exemplo, quando comecei a tentar estudar teoria com uns 15, 16 anos, eu me deparei com um monstro que eu fiquei com medo dele, quis sair fugindo, porque todas as escolas, livros, vídeos que eu via, aulas, os caras só falavam teoria mental. Hoje em dia é claríssimo isso pra mim, que 90% pelo menos dos professores de música, eles não sabem o que eles estão ensinando, eles só passam coisas que foram passadas pra eles. Eles não sabem usar na prática. Então quando a gente entende na prática os conceitos, como eu digo, é sempre isso que eu tô toda hora pensando aqui no canal,
toda hora muito mais aprofundado e com muito mais método e didática no meu curso online. Então, se você, por exemplo, entrar no meu curso online, você pode ter certeza que o que você vai mais aprender é utilizar essas ferramentas e coisas muito complexas, que nem escalas menores, campos harmônicos, modos gregos, harmonia e tal. Você vai ver que pode ser muito simples se bem compreendida, se você aprender ela da maneira prática. Por isso que chama composição na prática, todo o meu método, né? Outras coisas que a gente pode perceber também, você percebe que aqui, ó, a gente tem movimento contrário, né? Ó, enquanto a voz de cima tá meio que fazendo isso, a de baixo tá fazendo isso, ó. Então, esses movimentos contrários na música são muito bem vistos também. Fica muito gostoso ouvir isso, né? E aí, a gente voltando aqui, como eu tava dizendo, ele fez o motivo original no Ré. Então, tá vendo? Se ele fez o motivo original no Ré, lembra que a gente tinha ouvido o motivo original até agora em Dó 2 vezes, em Sol 2 vezes? Agora, o que é o Ré? Vem comigo pra você entender. Olha que a lógica, a coerência que o cara traz aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta acima. Sol, Lá, Si, Do, Ré, quinta acima. Então é como se esse Ré fosse o quinto do quinto motivo, entendeu? Então ele pegou a quinta e subiu mais uma quinta. Olha como a lógica da transposição em quintas ele tá pondo em prática aqui o tempo todo, né? E beleza, ele fez a primeira parte da música, a primeira parte da jornada do nosso herói. E agora o nosso herói vai começar a ir mais a fundo aqui nas coisas, né, nas ideias. Então percebe como ele agora vai começar a música de novo, basicamente, mas com o herói, com o motivo, com o personagem em Sol. Olha aqui, ó, ele começa no motivo em Sol, ó. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Ré, né? E depois ele repete o motivo em Sol também, ó, a transposição em oitava. Depois que ele vai fazer, ele vai repetir o motivo na quinta do Sol agora, que é o Ré. Né? Vamos parar por aqui um pouquinho. Então ele fez a quinta, ele começou a música de novo, quinta acima. Aí ele já pôs o motivo quinta acima de novo, depois que ele variou, né? Ó. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, muito coerente, que eu não sei se você percebeu. Isso que é bem legal aqui de se perceber, né? Tá vendo que ele inverteu aqui o motivo? Lembra que na transição ele começou a inverter? Então, é como se ele estivesse invertendo a música inteira. Olha que interessante isso, que legal. Ele pegou o herói, a ideia da música, inverteu, então ele torceu a música inteira aqui, né? Ó. E ele vai torcendo. Quando ele começa a música novamente, no caso aqui no Sol, ele começa a música invertida. Porque lembra que ele começou o primeiro motivo aqui num Dó, que era mais agudo que o segundo? Ó. Então tá vendo? Ele é mais agudo que o segundo. Agora ele começa a música invertida. Ele começa o primeiro motivo em Sol mais grave que o segundo. E você vai falar assim, professor, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento musical. Tem tudo a ver com você pegar uma ideia sua que você tem aí parada, desenvolvê-la de diversas maneiras, mas com coerência. Então, claro que tem a ver isso daqui que eu tô mostrando pra você, porque você tá deixando a música interessante. Esse é um momento legal de eu falar sobre uma lei também da música, que é a identidade, então a unidade e a variedade, o contraste. Isso quem fala bastante, o Stravinsky, né? Igor Stravinsky, um dos maiores compositores da história, ele fala num livro que eu também tô sempre conversando aqui no canal sobre esse livro, que se chama Poética Musical em 6 Lições. Então nesse livro ele fala, para os estudantes que ele tá dando aula, ele fala, vocês têm que ter o controle melódico das coisas, né? Vocês têm que entender sobre a unidade e a variedade. A unidade vai trazer identidade, identificação com a sua música. Então é o motivo aqui no caso que ele fez. A variedade é para você tirar a monotonia. Se ele ficasse o tempo todo é um saco isso, né? Então ele sabe variar. Mas se você for variar com uma coisa totalmente incoerente, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, entendeu? Então o que eu quero dizer? Todo contraste, ele é contraste de alguma coisa. Eu sei que isso é muito óbvio. Você fala, você tá tirando com a minha cara. Se liga nisso que eu vou falar agora. Preto e azedo, fundo e branco. Tem alguma coisa a ver esses dois? Nada a ver, não tem nada a ver. Porque isso não é contraste, isso daí é uma coisa totalmente incoerente, são dois mundos diferentes. Então começa a entender isso na música. O contraste é você fazer variações de uma unidade. Não é você ficar fazendo coisas aleatórias. Eu, quando comecei a tentar compor, né, que eu não tinha a mínima ideia de tudo isso, eu realmente pensava que os compositores eram pessoas inspiradas, iluminadas, que as coisas vinham de mão beijada pra eles, né? Eu não sabia que tinha todas essas técnicas aqui. Então, depois eu fui descobrir que eu já tinha uma vontade de me expressar de maneira autêntica e aprendendo essas técnicas, consegui.
né? Até você que tá vendo esse vídeo agora, eu vou começar agora, nesse mês, a lançar meu novo disco, né? Vão ter 10 músicas, todas inspiradas em lugares que eu fui do mundo. Portugal, Espanha, Índia, Itália, Pantanal, outros lugares do Brasil. Todos eles eu consegui pegar aquela ideia, aqueles lugares, a sensação que eu tinha, tudo isso e transformar em música. Então, dá sim pra você pegar a sua inspiração mais verdadeira, mais autêntica e transformar com técnicas em música. É o que eu tô mostrando aqui agora, entendeu? Então, voltando, ele tá fazendo essa variedade aqui, sempre baseado na coerência. Então, Sol, oitava acima, transposição de oitava, aí quinta, Ré. E agora ele vem nesse motivo aqui, ó. E aí você vai falar, bom, professor, mas peraí, mas agora o motivo aqui mudou, ele começou no Lá. Ele não repetiu o Ré que nem antes, ele não fez Sol, Ré, Ré. Por quê? Porque como ele já mostrou isso várias vezes, já ia ficar chato. Então, os grandes compositores conseguem esse limiar, essa linha tênue entre a música ficar totalmente incoerente e ficar totalmente monótona. Né? Então aqui ele já sabe que tá numa hora que ele pode avançar na ideia. Então ele não precisa mostrar o Ré de novo, agudo, tal. Não, ele já foi pra Lá. Então o que é o Lá? Ele também não fez algo totalmente sem noção. Ele fez o quinto do quinto do quinto. Porque o Ré não era o quinto do quinto, que era o Sol, que era o quinto do Dó. O Lá é o quinto do Ré, que era o quinto do Sol, que era o quinto do Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então ele mantém alguma coisa, ele mantém a lógica aqui, ó. Né? Então percebe essas lógicas, é muito importante entender, né, essas lógicas aqui. Agora o que ele faz aqui, mantendo a coerência aqui, ó, o que ele faz? Ele pega o motivo e põe invertido. Aqui eu acho que eu não preciso nem inverter, já dá pra ver nitidamente que isso aqui, né, ó, é inversão disso aqui, né, ó. Olha aqui, né, perfeitamente, inversão total. Mas ó, movimento contrário, né, invertido aqui. Ele começa a inverter, então Sol, e aí ele mostra o motivo invertido em Ré, quinta. Aí ele mostra o motivo invertido em Lá, quinta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né, ó. Depois o motivo invertido em Mi, mais quinta, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então agora ele foi mais a fundo nessa coerência das transposições em quintas com o motivo invertido. Isso é uma nova seção da música, você vê que ele não foi direto pra transição, né, ó. Ó. Lá, né, então Sol, Ré, Lá e Mi aqui, ó. Uma coisa interessante também da gente ver, essa aula, como eu tô dizendo, é uma aula de composição, essa música, né? Percebe quando as notas se mexem muito, tem muitas notas rápidas, muita coisa acontecendo numa voz, e você pode transportar isso também para um instrumento, numa banda, por exemplo. A outra voz, o outro instrumento, tá falando pouco. Olha as notas como são mais longas aqui, ó. Né? E são simples, não tem muita complexidade. A de cima tem característica, complexidade, essa de baixo é muito simples. E aí ele vai chegar na transição, né? Então Lá, depois em Mi, e aí ele chega na transição novamente. A mesma transição que a gente viu aquela hora, ele também vai modular aqui. Quer ver? Aí ele faz a cadência e olha pra onde ele vai, ó. Lá, Lá. Ele transpôs para Lá menor agora, que é um outro tom vizinho, uma outra escala vizinha, a escala de Dó. Como o Sol, que tem só uma nota diferente, é uma escala vizinha, um tom vizinho, o Lá também. Quem sabe um pouco de teoria sabe que a escala de Lá menor, ela tem as mesmas notas de Dó. Então a escala de Lá menor natural tem as mesmas notas de Dó maior. Né? Depois, claro, a gente tem nas escalas menores, escala menor harmônica e melódica, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas... hoje nessa aula, mas ele vai ter as mesmas coisas. Agora vamos voltar um pouco aqui nessa transição, só para falar algumas coisas dela também. Então, primeira coisa que eu acabei de dizer, né? Quando muitas notas falam, aqui ó, tá muita nota acontecendo, a de cima é muito mais simples com notas mais longas, né? Agora ele também inverteu a transição, olha que interessante, ó. A primeira transição, as notas rápidas, estão em cima, né, ó. Ó, as agudas são rápidas e as graves são lentas, né, ó. São mais longas. Agora, na segunda transição, é o contrário, ó. As agudas são lentas porque as graves estão rápidas. Lembra? Ele inverteu a música. Então, lembra? A lei, olha, eu sei que eu tô batendo nessa tecla, mas o conceito inicial da música de inverter o motivo, ele tá levando pra outros patamares, entendeu? Pro macro da música. Como eu disse, ele vai também modulando aqui, né? Uma outra coisa interessante, ele tinha feito antes, vai fazer agora... é o motivo de novo aqui colocado agora no Mi maior, que é o quê? O quinto do Lá. Ele não tinha feito o motivo aqui atrás, ó, antes de chegar no Sol, ele tinha feito o motivo em Ré. Aqui, ó, Ré.
para chegar em sol, né? Agora ele vai fazer o motivo depois de toda a transição, tal, ele vai fazer em mi aqui, ó, para chegar em lá, né? Agora ele vai começando a chegar, pessoal, na metade da ideia da composição, né? Ela é até um pouco mais além do que a metade da música, é quase na metade da música, mas na ideia de fazer os contrastes, de explorar esse motivo, explorar a jornada do herói, ele tá chegando agora na metade, ele vai começar a voltar agora pro dó, porque ele vai acabar aqui em dó maior, ó. Isso é dó maior, ele acaba em dó maior. Então, ele fez todo, o herói começou em dó, foi pra sol, pra lá menor, ele vai fazer até outras brincadeiras aqui. Como eu disse, ele não tá modulando exatamente, mas ele tá visitando outras tonalidades. E ele chega nesse ápice. Percebe como também é interessante ver que essa é uma das notas mais agudas da música, ó. Você só vai ter mais agudo aqui na frente, ó, que é o finalzinho. Mas percebe como aqui é um ápice mesmo. Ele foi aos poucos chegando no agudo e agora ele começa a descer. E olha que interessante também, como esse cara é um gênio totalmente coerente, como ele vai fazer. Então ele chegou aqui no lá menor, ele começa a fazer agora a música mostrando essa volta. Então ele primeiro mostra invertido o motivo em lá, para começar aqui, por exemplo, em lá, depois em mi. Ó, a lógica das quintas, lá, si, do, ré, mi. Só que ele mostrou invertido, ó. E agora desinvertido. Então vamos parar um pouquinho nessa parte aqui. Então ele mostrou lá o motivo invertido, mi invertido. Agora ele mostra mi original, motivo original, desinvertido e lá desinvertido. Então ele fez lá, quinta acima que é o mi, só que oitava abaixo. Então olha como ele tá usando um monte de coisas ao mesmo tempo agora. Quinta acima, mas oitava abaixo. Ele pensou lá, si, do, ré, mi, só que ele pegou esse mi e jogou pra baixo, né? Porque tudo coerência com a composição que ele tá fazendo. E aí ele faz um espelho, a gente pode chamar de retrógrado isso. O que é um espelho? Ele tá pegando essas duas coisas aqui, ó, e ele tá fazendo o espelho delas aqui. Ele não fez lá, mi, desinverte, porque ele tá desinvertendo a música, então como se ele estivesse distorcendo aquilo que ele torceu, ele desinverte fazendo mi, lá. Então lá, mi, lá, ó, mi, lá. Agora ele tá voltando na música que eu falei, ó, então ele vai voltar agora pra quê? Sol, ré, ó. Sol, ré invertido, motivo. Desinvertido, ré, sol. Olha que genial, né, ó. Do ré, e agora desinvertido. Sol desinvertido, ó. Então olha que interessante isso, como ele tá brincando com a gente, ó. De 5 notas, olha tudo que ele fez. Aqui ele vai chegar agora na última transição, que ele vai até colocar outras tonalidades, ele vai fazer coisas até meio longe, por exemplo, ele põe si bemol, que é do tom de fá natural, desculpa, que também é um tom vizinho a dó, mas aqui ele nem chegou a modular, nem ele só deu uma pinceladinha de leve aqui. E esse final, ele é meio denso mesmo, ele tem várias coisas acontecendo, por exemplo, como eu falei, põe o si bemol, aqui ele põe o motivo de novo em ré menor, que ele não tinha nunca colocado no subdominante. O Fá é um tom subdominante, então como se agora ele começasse a explorar a música para outros lugares mais longínquos, a gente pode pensar, mas ele já vai acabar a música, né? E outra coisa é essa nota mais aguda também aqui. Então, isso é uma lei também das composições, né, não só eruditas, que é o final da música, a gente fala que ele é o coda. Coda quer dizer cauda em italiano. Então essa cauda, esse coda, né, da música, esse final, ele normalmente é um resumo da música. Então ele vai trazer várias coisas que aconteceram na música resumidas, quase que uma em cima da outra. Uma coisa meio que é meio até complexo fazer um coda muitas vezes, porque você tem que conseguir de maneira muito coerente fazer esse resumo, usar várias coisas que você já usou na sua música em um momento pequeno, né? Você vai comprimir a sua música em um momento pequeno. Então aqui é a última transição, né? Ó. Chegou no agudo e agora vai voltando. E faz a cadência sol, dó, terminando em dó maior, né? Olha que interessante aqui. Então você viu como é super lógico, coerente e nada complexo que ele fez. Claro que tudo isso seria complexo, mas
É super simples. Vocês viram que eu falei pra vocês no começo da aula que a gente não ia falar sobre teoria, sobre coisas malucas, complexas. E é isso que eu sempre tô falando aqui no canal. Outro dia, um seguidor disse aqui pra mim: você é o Mr. M da música, porque você desvenda as coisas, né? Eu fiquei super feliz, porque é isso que eu quero fazer com vocês, desvendar mesmo. E eu peço pra você que chegou até agora no vídeo, se você gostou dessa aula de verdade, se te agregou alguma coisa, eu quero que você realmente escreva um comentário aqui embaixo. Se você conseguiu desenvolver suas músicas, se agregou alguma coisa pra você, qual foi a variação que você mais gostou? A transposição, a inversão, o retrógrado, o que você mais gostou? Escreve aqui pra mim. Segue o canal também, se você ainda não segue, compartilha com os amigos, que eu acho mais importante. Ativa o sininho também, pra você saber de todos os vídeos que eu coloco, lives que eu faço semanalmente. Então nas aulas ao vivo você pode vir conversar comigo, interagir junto comigo nas aulas, né? Eu acabei de fazer uma live aqui antes de gravar esse vídeo, então aperta o sininho que você vai saber de tudo isso. E como eu tô dizendo, esse é o meu método de entrada, o canal Composição na Prática, o meu Instagram, onde eu mostro que vocês podem sim virar compositores, sendo pessoas normais. Vocês não precisam ser uns gênios da música, ter ouvido absoluto, ser iluminados, Deus descer em vocês e fazer alguma coisa. Não, vocês precisam só saber organizar a ideia de vocês. E se você quer entrar mais a fundo, como eu disse, conheça meu curso online. Muita gente fica me perguntando no Instagram como é que funciona o curso online e tudo. Então aqui, acabando o vídeo, para não atrapalhar a aula, eu quero mostrar para você que está aqui até agora, que ficou interessado, como funciona meu curso online. Eu vou mostrar para você aqui de dentro mesmo como é que ele funciona, para você entender todas as coisas que você pode aprender dentro dele, tudo muito prático. Então esse é o curso Composição na Prática, como eu disse, o link está aqui na descrição, se você quiser entender melhor, vão ter todas as informações, desculpa, lá dentro. Você pode falar comigo direto pelo WhatsApp, lá vai ter o link para você falar comigo, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui. Então a primeira coisa, primeiros passos da composição, é você descobrir sua identidade como, né, um compositor. Isso é uma aula que eu fiz pro meu pessoal da mentoria, que eu também abro mentorias, né, de tempos em tempos. Se você virar meu aluno, você vai ter a oportunidade de também ser meu mentorado. Eu escolho os mentorados de tempos em tempos, pessoas que estão levando a sério mesmo, né, tudo que eu tô ensinando. Então, se você quer realmente levar a sério, fica tranquilo que você vai ter essa oportunidade, como esse pessoal aqui teve também. Então, eu tô ensinando aqui sobre como descobrir sua identidade com esse meu sistema de arquétipos que eu criei aqui. Então é um sistema que eu criei para meus alunos e está dando super certo, não só para saber a sua identidade, como musicalmente também, né? As músicas que chegam para você, quais são as identidades. Mostra os compositores de cada arquétipo, para você entender quem é você, pra você saber qual ferramenta usar de maneira mais objetiva, né? E aí depois a gente vai começando então a fazer o básico da música, né? Mapa da música, frase musical, como é que você inicia uma composição. Então, o motivo que a gente estava falando agora, como trabalhar com os motivos, né, a semente de toda a música, ó, forma motivo, aula bônus de prática, bem prática mesmo, de desenvolvimento de motivos, depois mais ferramentas para desenvolver suas inspirações. Então, só o comecinho, né, o primeiro módulo para você aprender já a fazer todos esses desenvolvimentos que vocês estão vendo aqui do Bach e muito mais. Existem vários outros que o Bach não usa todos, não precisa usar todos os tipos de desenvolvimentos de uma música. Não tem nem para que fazer isso na verdade, né? Se você pode usar 2, só 3 já dá certo. Depois aprenda a desenvolver a música aqui, ó, construindo coisas maiores. Então a primeira parte, frase de pergunta, de resposta, terminando a primeira parte da sua música. Uma aula que eu adoro, essa aula aqui, prática de boas melodias. Então eu adoro mesmo essa aula prática como compor boas melodias. É uma aula que eu sempre falo para os alunos para pegarem, realmente fazerem a fundo, aprofundarem nisso. Porque eu falo, quando vocês têm o controle de compor boas melodias e desenvolver de maneira coerente os motivos, é aí que vocês vão começar a ter o controle da expressividade de vocês, da inspiração de vocês, entendeu? E aí, você também entrando aqui no curso, tem a possibilidade de participar do grupo de alunos. O grupo de alunos exclusivo, óbvio, dos alunos que são aqui do curso, é um grupo onde você pode mandar todas as suas perguntas, exercícios, composições, para eu analisar músicas de outras pessoas que você tá querendo saber o que o cara tá fazendo. E nesse grupo, eu não fico só respondendo com mensagenzinha de voz ou escrevendo alguma coisa, não. Eu faço aulas gravadas específicas para cada aluno. Então, se você tem uma dúvida sua, eu vou gravar uma aula aqui no computador específica para sua música, para o seu exercício. Então, com todo esse suporte, você pode ter certeza absoluta que o que você já tem dentro de você vai se organizar e você vai começar a fazer sua produção musical. Assim como vários alunos meus. Vocês vão ver no site, quem clicar aqui e entrar no curso, para ver sobre o curso, vai ter a parte dos depoimentos. Vocês vão ver como vários alunos conseguem, né, realizar o sonho deles de compor. E mais ainda, compor em casa, assim como eu, que moro em meio à natureza aqui nas montanhas, faço toda a minha produção no meu home studio para
o que for além das aulas, mas de produção de trilhas sonoras, tudo isso, né? E depois a gente começa a desenvolver as músicas, né? Como eu falei, de melodias, e depois a gente vai entrar na parte de harmonia, que é o que todo mundo adora, né? Mas com muito mais base agora. Você não vai entrar na harmonia só mental, né? Decorando coisas. Não, então, acompanhamento, parte 1, parte 2, maneira profissional de trabalhar com a harmonia, que é a condução de vozes. Como harmonizar melodia, óbvio, tem que ter aula disso aqui, né? Tem 2 aulas, mais um aulão de como saber a harmonia, né, e a escala de uma música, mais outro aulão sobre a harmonização de melodias. Eu sei que isso é uma parte importante que todo mundo gosta, então eu tô falando bastante de maneira bem prática e bem profissional. Depois alguns conceitos da música, né, que a gente pode ver aqui, ó. Só que tem tanta coisa aqui que às vezes eu até me perco aqui, ó. Vamos lá, então conceitos importantes da composição. Depois que você já pegou essa parte mais primeiro nível, assim, então é isso, a gente vai desenvolver tal, vem, ó, caráter, expressividade, melodia vocal e instrumental, que muita gente acha que tem grandes diferenças e não tem. Por exemplo, se você faz melodia com letra ou sem letra, você vai ter que aprender a fazer melodias, não adianta nada só escrever letra sem pensar na estrutura melódica. Depois melodia e tema, conselhos profissionais que eu dou, né, que eu uso eu mesmo aqui. O que é contraponto, que é o que eu falei do Bach aqui também, interessante para você entender essa técnica, né? Depois começa a fazer composições completas. Aí a gente começa já a pegar essas ideias que a gente fez em pequenas estruturas e transformar elas em composições completas. Então, forma ternária, que é a forma mais básica, né, que a gente tem musical, assim, que é a forma ternária. Bem-vindo que é você ter à um aula. A, um B e um A, né? Então, ó, se a gente vai passando aqui, vocês vão percebendo também que eu mostro vários exemplos de músicas, um monte de músicas, não só essa música aqui, Odeon, por exemplo, é um chorinho, então músicas populares, eruditas, né? Vou sempre deixando muito claro e volto lá pro programinha, sempre pra vocês entenderem mesmo, sabe, galera? Não é pra ficar uma coisa que simplesmente mental, é na prática mesmo. Depois, ó, outras formas, maneiras diferentes de montar sua composição. Então, forma é o quê? Como você conta toda essa história. Faz a parte A, B, volta. Essas maneiras diferentes que são coisas que você pode pensar totalmente inovadoras, né? E originais pra fazer. As formas mais usadas também. Tema com variação, prelúdio, grandes formas das sinfonias e dos concertos. Então você vê que é desde coisas mais simples, se você quiser, até coisas complexas, né? Concertos, sinfonias, rondó, música para trilha sonora, que eu falei que é muito importante, né? Eu falo sempre para os alunos, quem quer começar ganhando dinheiro com composição, trilha sonora é um puta mercado legal para você começar. Você faz coisas pequenas, simples e consegue já vender suas composições, te contratam para fazer jingles, para fazer comerciais, tudo isso, eu explico tudo aqui. Composição com modos gregos, né? Então, composição com modos gregos é o quê? Também muito usado em trilha, mas usado em músicas em geral. É você utilizar diferentes escalas, diferentes notas para dar diferentes sentimentos para suas músicas. Então, como compor exemplos de músicas em modos gregos, harmonia modal, análise de músicas, né, em modos gregos. Então, tudo que você precisa. E além disso, esses módulos adjacentes aqui, bônus, ó. Treinamento auditivo, onde você vai aprender, então, com exercícios práticos, como treinar seu ouvido interno sobre ritmo, acordes, modos gregos, intervalos, escalas. Aqui, análises de músicas, como a que a gente tá fazendo agora, mas de várias outras. Prelúdio do Bach, várias obras do Chopin, do Tom Jobim, um monte de coisas, como os caras põem em prática essas coisas que eu falo no curso. Produção e gravação, que eu acho super importante, não só você saber desenvolver suas ideias, mas como colocar nesses programas que como eu sempre digo aqui, não só eu, mas todos os grandes nomes da música hoje em dia estão compondo no quarto deles com coisas muito simples, equipamentos gratuitos que eu mostro aqui pra vocês. Então, como utilizar esses equipamentos, um aulão com um profissional que eu trabalho, que tem um estúdio, onde ele faz várias propagandas, eu sou o compositor da empresa dele, então ele tá falando tudo sobre áudio, equalização, mexer nesses programas. Como trabalhar com o Reaper, que eu falei que é um programa gratuito, montando o seu primeiro home studio, microfone, se vale a pena gravar com celular, tudo que vocês perguntam aqui pra mim. E muitas vezes os alunos querem uma aula e eu coloco uma aula nova aqui, viu? Isso, por exemplo, começou assim, muito tempo atrás, quando eu comecei o curso, um aluno pediu, eu preciso aprender a mexer no Reaper. Então eu fiz esse módulo novo aqui, né? E aqui no final ainda marketing digital. Então para você, depois que produzir toda a sua música, depois que você conseguir passar ela para um instrumento ou para um programa, deixar ela virar uma música mesmo, você ainda saber como lançar ela, fazer campanha de marketing, atingir seus fãs. Então, tudo isso nesse curso online, que se você entrar agora aqui e ver, você vai perceber que é um preço super em conta mesmo, e você pode fazer em várias vezes, até 12 vezes no cartão, que vai sair praticamente R$1 por dia esse curso aqui. Então, eu acho que se você quer realmente levar a sério e ainda ter esse meu suporte, eu te convido realmente a conhecer aqui clicando no link abaixo.
sobre o meu curso Composição na Prática. E você ainda tem a oportunidade, quando você adquirir esse curso, de adquirir o curso Música na Prática, que é um curso completo sobre teoria, só que aplicado à prática. Então, desde o que são notas, intervalos, escalas, acordes, campo harmônico, escalas menores, tonalidades, escrever na partitura, ritmos, tudo isso, né, você vai ter dentro do curso Música na Prática, que também tá com preço muito barato, promocional, que eu vou mudar esses preços daqui a pouco, porque vocês vão ver lá, tá realmente, por todo esse conteúdo tá ridículo. E mais o curso Arranjo na Prática. O Arranjo na Prática é para você conseguir pôr todos os instrumentos que você quer. Toda a linguagem, não só dos instrumentos de formações menores, como guitarra, bateria, violão, piano, como formações maiores, big band, metais, cordas, tudo isso. Entenderam? Então você tem um mundo completo aí da composição e com o meu suporte ainda pelo WhatsApp, você pode ter certeza que você vai longe. E aí os alunos, né, como eu expliquei aqui, que aí eu não vou falar muito, que é quem entra no curso que vai ficar sabendo melhor, pode entrar na mentoria, para você ser realmente mentorado lado a lado, 24 horas comigo durante 6 meses, para você desenvolver todo o seu projeto e lançar o seu primeiro projeto musical mesmo, autoral. Então a mentoria é quem quer lançar realmente seu primeiro projeto, seja um concerto, seja um álbum, um EP, seja lá o que for. Beleza? Então é isso aí, agradeço você que ficou até o final do vídeo e, como você sabe, o canal toda semana tem coisas novas, sempre na prática e sempre evoluindo na composição de todo mundo. Valeu, então até a próxima!